Bom dia, seja bem-vindo, Mahavir. Muita saúde, Hare Krishna. Eu sou Lalit Mohan, responsável do estúdio Jagat Yoga Ayurveda em Santo André, do Ashla Jagat em Suzano, local onde realizamos nossos retiros, cursos e palestras. Nós estamos mais uma vez com Bhaktivedanta Mahavir Maharaj, monge, radicado na Índia desde 2007, um grande estudioso dos Vedas, da qual temos feito uma sequência de lives todos os domingos. E essas lives estão no canal da Jagat Yoga Universo, assim bem como todo o trabalho que o Mahavir tem apresentado aqui, ele também está registrado no seu canal, né? BV Mahavir Maharaj no YouTube, aonde vocês podem fazer um complemento dessas aulas, porque, por exemplo, a aula de Shiva, ela tem uma abordagem mais profunda, assim como a aula de Ekadasi, assim como a aula sobre o Vedanta e todas as aulas que o Mahavir tem apresentado para nós. Sempre tem sido uma alegria, uma oportunidade muito auspiciosa estar com o Mahavir, que compartilha conosco esse conhecimento védico, essa visão mais profunda, que também caminha junto com o yoga, junto com a terapia do Ayurveda, junto com a filosofia de vida do hinduísmo, assim bem como dos praticantes de Bhakti Yoga. Eu acho esse tema de hoje muito oportuno, porque ele trata com profundidade, né, assim, a questão do próprio universo, porque vamos falar do mantra, e falar de mantra, a gente tem que ter uma compreensão, ter um entendimento não só da origem da palavra, mas da origem da criação, da expansão do universo, né? Então, eu passo a palavra para o Mahavir, né, onde ele vai estar colocando para a gente a importância de nós compreendermos isso, né, o significado da palavra mantra, as suas propriedades, o seu fator energético, e até chegarmos, vamos estar falando também, Mahavir vai estar colocando a importância dos mantras, como fazê-los, como segui-los, principalmente por conta de muitas vezes ocorre dentro do meio do yoga, dentro da filosofia ocidental, um distanciamento da origem dos fatos. E o Mahavir tem vindo cada vez mais deixar bem claro o que é realmente seguir uma tradição. Seja bem-vindo, Mahavir. Hare Krishna. Muito obrigado, Hare Krishna. Bom, agradecer mais uma vez pelo convite do professor Lalit Mohan, a gente continuar com essas lives de domingo, com temas sempre muito interessantes e temas assim que não são muito comuns, né? Não são discutidos ou apresentados de maneira muito frequente, tá? Então eu fico muito feliz por você sempre me dar essa oportunidade aqui de poder estar compartilhando do conhecimento védico, tá? Não é a minha opinião, não é nenhum estudo que eu tenha feito, é simplesmente um conhecimento que vem de milhões e milhões de anos através dos Vedas, tá? Da sociedade védica, da cultura védica. E agradecer também a presença de todos aqui hoje participando dessa live e também de todos que irão assistir após a gravação. Bom, eu gostaria também de prestar as minhas reverências ao meu mestre espiritual, o Vishnupada Stotra Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, que por cuja misericórdia eu posso aqui hoje estar apresentando para vocês
um pouco daquilo que ele me ensinou e daquilo que eu pude, né, compreender ao longo desses anos estudando e vivendo lá na Índia, nos mosteiros indianos. Bom, o tema hoje é o poder do mantra. Tá? Mas antes da gente entrar propriamente dentro desse tema mantra, é importante nós entendermos um pouco mais sobre o som. É porque o mantra ele consiste basicamente de som. Então, a partir da linha de pensamento védica, né, tudo deve ser apresentado, demonstrado de maneira científica. Tá? Não é simplesmente uma experiência mística, uma experiência subjetiva que torna algo uma verdade universal. Certo? Então, como bons buscadores da verdade, nós queremos verdades universais. Nós não queremos apenas uma verdade subjetiva. Tá? Então, antes da gente discutir sobre mantras, eu vou, então, apresentar um pouco do conhecimento védico sobre o som. Né? Então, vamos falar um pouco de ciência. Né? Ciência no seu sentido mais puro possível. Né? Ciência que significa um método, uma forma de você apresentar algo de maneira perfeita, universal, para que todos possam compreender, né? Que seja uma linguagem acessível e, ao mesmo tempo, um conhecimento que se aplique, né, a todos, né, em todos os tempos, em todos os lugares. Tá? Então, esse é o princípio do estudo védico, correto? Diga, professor. Sim, sim. Isso eu acho muito importante ter essa contextualização, exatamente porque a própria ciência fala sobre o Big Bang, sobre a expansão do universo, sobre a expansão do cosmos através do som, né? Então, acho que isso realmente vai deixar bem claro para as pessoas essa abordagem começando pelo som. Muito bom isso, Mahavir. Esse ponto que você mencionou sobre o Big Bang, a gente pode pegar esse gancho, não estava dentro da minha sketch, mas é interessante. O Big Bang, ele é uma teoria, tá, de cientistas modernos, tá? Só que ele é visto por um ponto de vista que ele não satisfaz, tá? Cientificamente, né? Aquilo que ele se propõe. Ou seja, ele tenta explicar um fenômeno da criação, né, a partir de uma explosão que aconteceu do nada, né, sem uma causa aparente, né, só que ele não consegue explicar como que uma explosão, né, consegue gerar ordem, consegue gerar vida. Com certeza. Né? Então, os cientistas eles não explicam isso. Tá? E outro ponto interessante é que eles usam o Big Bang como sendo um argumento contrário ao criacionismo divino, certo? Então você tem de um lado os cristãos, né, que seguem o criacionismo bíblico, e você tem de outros cientistas materialistas que dizem que tudo se deu através de uma grande explosão. Tá? Então, o mais interessante é que os Vedas, eles harmonizam esses dois conceitos. Perfeito. Tá? De maneira científica e, ao mesmo tempo, teológica, religiosa. De que maneira? Bom, é óbvio que antes da explosão do Big Bang, tinha que ter alguma coisa. Né? Isso é óbvio, né? A coisa não pode explodir do nada e sem ter nada. Então, se explodiu porque tinha alguma coisa que explodiu. Então, você vai sempre naquela pergunta, né, regressiva, e o que tinha depois? E o que tinha depois? E o que tinha depois? Então, você tem que chegar em alguma coisa, em alguma entidade, em alguma, enfim, alguma coisa que seja eterna. Tá? Só que isso contraria
essa ciência moderna. Só que isso, na verdade, não é um problema para a ciência védica. Por quê? Porque, veja bem, uma coisa é a manifestação dos universos, né, por uma energia divina, tá? E outra coisa é a própria existência de Deus na sua morada eterna. Então, a morada eterna de Deus, ela não se cria, né? Ela é eterna. Tá? Deus não é criado, né? Deus é eterno. E quando Deus vai criar esses universos materiais, ele segue uma linha de raciocínio, ele segue um processo, tá? No qual o Big Bang está inserido. Tá? O Big Bang está inserido. Mas o Big Bang, ele não é simplesmente uma explosão ao acaso, né, que gerou vida por acaso. Não. Ele é um processo que foi planejado, né? Tanto é que ele deu certo. Né? Tanto é que ele gerou a vida. Estamos aqui nessa constelação, nesse universo, exatamente porque deu certo, né? Mas é muito interessante chegar nesse ponto, porque aí a gente vai chegar nos elementos, né? Que eu acredito que você está caminhando para isso, né? Exatamente. Então, agora vamos voltar para a questão do som, né? Como que todo esse processo da criação do universo material se dá, né? Qual o papel do som dentro dele, né? E como o som ele estará presente do início ao fim dessa criação, né? Permeando todo o espaço material, todos os átomos, todas as moléculas, todas as partículas, tudo, absolutamente tudo, né, é permeado pelo som. Tá? De que forma? Bom, Deus, ele não cria sem um método, ele não cria simplesmente jogando tudo para o alto e como caiu, ficou. Não é assim, né? Certeza. Deus, ele é uma inteligência perfeita, transcendental, né? Ele é infalível, né? Ele é perfeito, ou seja, tudo que ele deseja se torna real da melhor maneira possível, da melhor forma, né, possível. E quando ele começa, né, a manifestar, né, os universos materiais, que não é apenas um, né, são inúmeros universos como o nosso, coexistindo, né, de maneira paralela, né, isso até a física quântica moderna já estuda, inclusive, né, os universos paralelos. Tá? Isso os Vedas já falavam há muito tempo. Há muitos anos, milhares, né? Então, nós temos os 5 elementos básicos, tá? Que são os 5 elementos materiais que, ao se combinarem, né, dão forma ao mundo que a gente conhece, né, ao mundo material. Tá? E quais são esses elementos? É o éter, é o ar, o fogo, a água e a terra. Certo? Geralmente, as pessoas dizem o éter ele é o 5º elemento. Sim. Né? Só que, na verdade, não. O éter é o 1º elemento. Tá? Por quê? De acordo com a ciência védica, né, o mais sutil ele é mais forte, mais poderoso do que o mais grosseiro. Então, você tem num extremo o éter e no outro a terra, o elemento terra, tá? Que é mais denso, é o mais denso de todos. Então, eles estão nos dois opostos. Só que o éter, ele é o 1º elemento. Por quê? Éter significa, na verdade, espaço. Né? Ele, em sânscrito, é chamado de akash. Akash é espaço. Tá? Então, se Deus deseja criar algo, ele precisa primeiro delimitar um espaço, né, no qual ele vai criar. Certo? E esse espaço ele é um espaço finito. Né? Então, cada universo é como se fosse uma bolha. Né? Um ovo de energia, uma bolha, né? E dentro dessa bolha você tem um espaço vazio no começo, tá? E esse espaço vazio ele é permeado pelo elemento éter, correto? Bom, para que esse elemento éter ele possa ser capaz de amalgamar os demais elementos e gerar vida, ele precisa ser
ativado, né, com uma energia divina. Tá? E como Deus faz isso? Ele faz isso através do som. Tá? Então, até na Bíblia, nós temos essa indicação de que no início era o verbo. Era o Né? verbo. De que forma? Né? E o verbo se fez carne. Né? De que forma no início era o verbo? Né? Os Vedas também explicam isso. Ou seja, na forma de som, tá? Deus vai enviar como se fosse uma pequena expansão dele mesmo. Tá? Não é o próprio Deus, mas é uma energia dele que vem através desse som para poder preencher todo esse universo, tá? E manter esse universo vibrante, né? Com vida, com energia divina. Né? Porque nós sabemos que a matéria ela é morta. Né? O que tem vida é aquilo que é divino. Né? Então, por exemplo, o corpo ele só vive porque tem alma dentro dele. Né? E essa alma, ela é o quê? Ela é uma centelha divina. Então, a alma tem vida, a alma tem consciência. Então, o corpo ele só funciona porque a alma está dentro dele. Né? Então, da mesma forma, o universo ele também precisa receber essa ativação com a energia divina. Aí ele é feito através do som. Por quê? Porque o som ele se propaga, né, por todas as direções. Né, para cima, para baixo, para os lados, ele simplesmente se espalha de maneira uniforme, né, por todo, né, aquele meio ambiente. Tá? Então, dentro desse éter, tá, que é o princípio da criação, Deus manifesta, né, o som sagrado chamado Om. Tá? Esse Om é o som condensado, dessa forma divina condensada, que vai vibrar por todo o universo, tá? E vai com isso manifestar o primeiro sentido, né, que nós temos, que é o sentido da audição. Tá? Então, os sentidos, eles existem antes, né, do nosso próprio corpo existir. Tá? Assim como os elementos existem, os sentidos também existem. De que forma? Eles estão associados. Tá? Então, você tem, para cada elemento, um sentido correspondente. Correto. Ou seja, visão, olfato, paladar, tato, etc., estão todos associados com os 5 elementos. E eu vou explicar agora para vocês, né, de que maneira, né, isso se dá, e é muito interessante, porque a gente percebe que existe uma lógica, uma ordem, né, um sentido, uma inteligência, e que não foi nada por acaso. Né? Bom, depois que o som ele se espalhou por todo aquele éter, né? Junto com o som vem o quê? A audição, é o sentido da audição. Né? E aí depois desse éter, nós teremos a manifestação do segundo elemento, que é o elemento ar. Por quê? Porque o ar ele tem uma qualidade do éter e a sua própria qualidade, que seria, ele tem a qualidade do som, da audição, você ouve o ar, né? Se você assopra, você ouve. Se venta, você ouve, né? E ele tem a sua própria, o seu próprio sentido, que é o tato. Né? Você pode sentir o ar nas suas mãos, no seu corpo. Né? Bom, passado isso, o próximo elemento a se manifestar é o elemento fogo. Por quê? Porque o fogo ele tem os 2 sentidos do éter e do ar, que é a audição e o tato, e manifesta um novo sentido, que é o sentido agora da visão. Né? Agora você consegue ver, né, aquele elemento. Tá? E na sequência nós temos a água, que tem os 3 anteriores mais o sentido do paladar. Né? E você tem a terra, que é o 5º elemento, que compreende os 4 anteriores mais o sentido do olfato, do aroma. Tá? Então, a Terra ela tem todos esses outros elementos dentro dela. Por isso, ela é o mais denso. Ela vai acumulando funções e vai se densificando. Só que aquela presença sonora, né, ela perpassa por todos esses elementos e continua presente na Terra. Ou seja, tudo que é palpável,
né, no sentido tudo que é matéria grosseira, como nosso corpo, né, enfim, os objetos, as árvores, né, madeira, ferro, Tudo pedra, tudo vibra. isso, né, tem dentro de si som, né? O som, ele é justamente a liga, né, desses 5 elementos. Tá? Ele é justamente a liga. Tá? Ele vem desde o éter, permeando, né, os elementos subsequentes, até ele se condensar na forma da Terra. Bom, o que significa isso? Significa que o som ele tem uma capacidade, né, de influenciar a matéria mais do que qualquer outro elemento. Tá? Então, nós temos um som presente dentro de cada célula, né? Dentro de cada órgão, dentro de cada chakra do nosso corpo. Eu queria falar Né? para você, Cada Mahat. um deles tem o seu som particular, né? Porque ele tem uma sintonia, né? uma afinação, vamos dizer assim, Sim, particular. essa questão do som, dos chakras, estaria relacionada diretamente ao Vidya, né? A essa potência da frequência de cada um, né? Que faz a energia se expandir, né? Sim, exatamente. Essa ativação da energia do chakra, ela é devido à presença do som. Tá? É a vibração sonora, tá, que dá aquela energia particular, né, de Correto. cada chakra, de cada órgão, né, enfim. Né? Então, tudo na existência é permeado de som. Tudo, absolutamente tudo. Tá? Então, entendendo esse princípio básico, né, nós devemos dar mais atenção a tudo que é feito, né, através do processo musical, do processo sonoro. Né? Sim, Então, nós temos musicoterapia, nós temos mantra-terapia, nós temos uma série de... hoje em dia, nós temos também a questão das frequências, né, da terapia Hertz, né, que são usadas diferentes frequências para você harmonizar, inclusive, o seu próprio DNA, enfim, sim, as suas ondas cerebrais. Né? sim. Isso Tudo que eu isso ia pode falar. ser, Diretamente na nossa. inclusive, inclusive isso pode ser também trabalhado pela questão sonora. Tá? Bom, um outro ponto interessante também É, é a gente resgatar um pouco sobre as grandes construções, né, sim, megalíticas da humanidade. eu Né? queria te Que, perguntar sobre isso, porque a gente vê algumas abordagens que fala sobre essa expansão sonora, a potência dela no benefício e nas construções das grandes edificações e grandes templos. Eu mesmo tive presente em lugares que a gente olha o corte da pedra, a gente olha a distribuição dos elementos como estão e realmente assim é incompreensível, né? Então eu queria que o Mahavir realmente abordasse um pouco sobre essa questão da presença do som como um elemento fundamental dentro desse grotesco, do que Mahavir já falou, que é o elemento terra, e mais pelo fato de ter essa presença, se consegue também, através do mantra, através do som, essa grande expansão para as construções que existem na humanidade. Correto, Mahavir? sim, correto, exatamente. E muita gente não sabe como essas construções foram feitas. Tá? Até hoje, você tem diversos engenheiros quebrando a cabeça, tentando entender como que as pirâmides do Egito foram construídas, como as pirâmides maias foram construídas, as pirâmides bolivianas também, dos Incas, né? Enfim, nós temos também a cidade de Tebas, na Grécia, que tem várias construções também megalíticas. Tá? Nós temos os mosteiros tibetanos. Tá? Sim. Enfim, nós temos uma série delas espalhadas, né, pelo planeta,
que até hoje a ciência moderna não consegue entender, né, de que maneira foram construídas. Tá? Só que nós sabemos, né, como elas foram construídas, né, e não foi tão difícil assim. Tá? Na verdade, é justamente utilizado um processo chamado levitação sonora. Tá? A levitação sonora ela é um processo que inclui alguns instrumentos musicais e também a utilização de mantras, tá? Para que você consiga transformar, né, as moléculas daquele objeto que você deseja transportar e fazer com que ele se torne mais leve do que o próprio ar. E assim você facilmente consegue empurrar esses objetos, né, essas grandes pedras, e, né, colocá-las da maneira como você deseja. Tá? E isso foi, inclusive, documentado, né, por um físico suíço que viajou lá para o Nepal, isso há 2 séculos atrás, e ele fez um desenho, né, de como que eles faziam para levitar essas pedras. Eles utilizavam grandes trombetas, né, e também tambores, e faziam uma formação com uma certa angulação específica e tal. E assim eles conseguiam, né, levitar essas pedras para o alto das montanhas. Né? E, enfim, se não for isso também, não é nada, porque não tem nenhuma outra tecnologia disponível, né, Com para que certeza. eles E os conseguissem cientistas fazer. vão Né? continuar procurando ainda respostas para isso. Pois é. Com certeza. Nós temos também, na literatura védica, também nós temos a referência aos mantras, né, não só utilizados para construção, como também para ativação de fogo. Né? O Sim, fogo, antigamente, ele era ativado pelo mantra. sim. Tá? Eu, Armas, inclusive. Né? Enfim, eu, a cultura maia também tem referência, tá, a essa construção megalítica feita através também de cornetas, né, especiais que conseguem também transformar aquele objeto, aquela molécula daquele objeto, né, e fazer com que eles também ficassem mais leves. Enfim, você encontra várias referências na literatura, né, provando isso. Tá? Então, vejam o poder que o som tem, né, de transformar a matéria. Então imagina se o som é capaz de mover, né, blocos de pedra que pesam toneladas, né, sim, o que ele não seria capaz de fazer com o nosso corpo, tá? Com o nosso corpo. Né? Então, e tem outro dado interessante, professor, que é o seguinte: a influência do som na água. Tá? Tem um a gente pesquisador japonês, tem que eu até um esqueci o nome dele, isso. tem vários estudos. Tem um Tem um estudo desse que eles colocam a expansão da água, né? E através do som, e ela se modifica, tal. É muito interessante esse estudo, muito bom isso. Então, tem um estudo de um japonês, eu esqueci o nome dele, ele foi até famoso, ele fez exposição em museus e tal. Ele, ele colocava simplesmente rótulos, algumas palavras escritas, Sim, né, numa garrafa de água, e depois ele analisava no microscópio, né, como que as moléculas da água se reorganizavam pela influência daquela palavra. Tá? Ou seja, se só a vibração da palavra, né, que tem um som, né, em si, né, já consegue afetar, né, a água dessa maneira, imagina quando o som ele é, né, manifestado, né, ou seja, falado, né, a capacidade dele de transformar é muito grande. sim, E se nós considerarmos que o nosso corpo ele é 75% água, perfeito. tá? O som ele influencia muito no nosso corpo, muito, tá? Não só isso. Um outro dado interessante é que quando nós estamos falando, né, toda essa vibração sonora que está sendo produzida aqui na nossa caixa vocálica, né, nossa garganta, né, na nossa boca, em toda essa acústica aqui,
ela reverbera por todo o nosso organismo, tá? E nós sabemos que na boca nós temos várias terminações nervosas, né? Cada dente tem um nervo, né? E cada nervo desses dentes corresponde com órgãos do nosso corpo, tá? Ou seja, todo o som que você produz na sua boca, né, isso vai se espalhar por todo o seu corpo e vai afetar os seus órgãos, a sua mente, né, obviamente, de uma maneira específica, tá? Sim, Ou seja, e por isso se que a gente você... tem os mantras específicos, né, Mahavir? Mantras para determinadas Exatamente, propriedades. Por isso que existe um mantra específico para uma deidade que tem a sua propriedade em si, assim como o específico para você trabalhar isso dentro de você, tanto no aspecto mental como físico e fisiológico, né? exatamente. Por exemplo, se você tem alguma desordem a nível estomacal, né, Sim, você vai cantar o mantra do chakra que fica aqui na altura, né, do estômago, né, na altura aqui do plexo, ou então aqui no umbigo, né? Enfim, e você vai trabalhando dessa maneira, tá? Você vai trabalhando dessa maneira. Então, isso, assim, a parte terapêutica, tá? Agora, tem também o lado espiritual, que eu considero, né, talvez o mais importante deles, né, que é o fato de nós conseguirmos elevar o nosso padrão vibracional, né, da nossa consciência, tá, até estados, né, elevados, né, estados de consciência divina, né, de comunhão com Deus. Tá? Isso é muito importante. Né? Então, aí que entra o papel do mantra. Tá? sim, O que significa mantra? Tá? Mantra significa conduzir a mente. Tá? A palavra man significa mente e tra significa conduzir. Ou seja, aquela vibração sonora, ela é capaz de conduzir a tua mente, tá, a um determinado local, entre aspas, né? Ou seja, um estado, né, alterado, um estado elevado de consciência. Tá? sim. Então, se o nosso objetivo é fazer o yoga, ou seja, nos unir com Deus, tá? O mantra ele se torna a melhor ferramenta para você fazer isso, a melhor ferramenta. Tá? Por quê? Porque o mantra ele consegue ir muito mais profundo, né, do que qualquer outra técnica. Né? Se você fica sentado meditando em silêncio, né, a sua capacidade de influência mental é muito pequena. Né? Sim. Eu explico isso bastante. As pessoas geralmente perguntam, né, como controlar a mente. Talvez seja uma das perguntas Sim, mais assim, eu tenho, comuns, né? viu, Mahavir, eu tenho essa abordagem que muitas vezes, mesmo nas aulas de yoga, o pessoal tem essa preocupação, né? Muitos perguntam, né? Ou até muitos mesmo, que já vêm de outros tipos de prática, eles costumam muito dizer, eu faço meditação, eu faço 1 hora de meditação. A gente não tem nem controle do nosso próprio corpo direito, né? Não temos esse domínio, quanto mais fica lá parado, sentado, com a mente, tentando deixar a mente vazia. Porque uma coisa impossível, para você estar vivo, a tua mente está trabalhando, para o seu coração estar batendo, a tua mente tá funcionando, a expansão do som está reverberando todo o seu corpo, como você disse. Por isso que realmente a eficácia a pronúncia do mantra, ela se faz assim com muita propriedade, né? E eu sempre disse para os meus alunos, eu tenho comigo que a meditação mântrica é o caminho para você realmente entrar numa frequência e numa frequência espiritual, porque a mente atinge outras frequências e você consegue um campo mais sutil para ter uma compreensão melhor do que você está passando, né? Então, acho isso muito importante. Verdade. Então, de que maneira o som, ele pode, o mantra pode nos ajudar a controlar a mente?
tá? Bom, isso é também um processo meramente assim, científico, né? Baseado em tudo isso que eu já apresentei. Por quê? A mente, ela é o mais sutil dos nossos sentidos, tá? Nós temos o nosso corpo grosseiro, que é feito dos 5 elementos, como eu apresentei. Nós temos também um corpo sutil, que é feito da mente, da inteligência e do falso ego. Tá? Eles também são materiais, também pertencem ao mundo material, só que eles estão no aspecto sutil. Tá? Então, a mente, ela é a rainha de todos eles, né? Tanto dos sutis quanto dos grosseiros. Né? Tanto que é a mente que é capaz de controlar o corpo. Né? Quem move meu corpo, né, é a minha mente. A minha mente, ela deseja e ela usa o cérebro, ela usa a inteligência, né, que usa o corpo e automaticamente, né, a gente consegue, né, viver, certo? Certo, certo. Então, se você tenta controlar a sua mente, né, utilizando ela mesma como um veículo, né, que seria a meditação, né, ela simplesmente não vai aceitar isso tão facilmente. Né? Ela Correto. não foi feita para ser controlada, ela foi feita para controlar. Tá? Ela é ela é a ponte que há entre a alma, a consciência pura da alma, né, e o mundo material, né, o mundo que a gente vive, né, o nosso falso ego, a nossa personalidade, né, encarnada, né, quem nós somos, né, agora nessa encarnação temporariamente. Então, não adianta você querer, né, utilizar a mente contra ela mesma, porque ela não vai permitir isso. Ela vai simplesmente se tornar cada vez mais sutil, até que você acha que já não tem mente, tá? Mas é claro que tem mente. Tem que ter mente o tempo todo. Se não tiver mente, você simplesmente perde a conexão da consciência com o mundo real, Correto. tá? Não existe você neste mundo encarnado até que você se torne uma alma liberada, né, que você viva plenamente com a consciência da alma simplesmente. Tá? Isso não acontece. Você precisa da mente para que você possa interagir, né, com os seus 5 sentidos, né, e com o mundo externo. Tá? Então, você precisa utilizar alguma coisa que seja mais sutil do que a própria mente, né, para você poder controlá-la. Mas Hum. isso de forma que ela não perceba que você está fazendo isso. Né? Senão, ela não vai deixar você fazer isso. Tá? Porque ela Você, não foi feita para isso. Ela é um instrumento de por isso, Maia, ela é um instrumento da energia material. viu, Ela está Marcelo? aqui para te condensar nesse mundo. Sim, por isso a repetição sistemática, né? Por isso o mantra, ele tem uma ordem e você repete ele para que a repetição ela fique, ela tenha essa propriedade de controlar, né? Aí sim, Exatamente. A repetição ela é uma forma de você manter continuamente aquela vibração fluindo, aquela energia fluindo. sim, Tá? Então, é, é justamente o som, o mantra, que tem esse poder. Tá? Não é à toa que o nome já diz, mantra, aquele que conduz a mente. Por correto. quê? Porque você começa a cantar o mantra e você não está tentando pegar a sua mente, né? Você não está tentando cercar a sua mente, você não tenta controlá-la, você simplesmente vai cantando. E a mente ela está ali, bom, né? Não é comigo, né? Ele está só cantando aquele mantra, né? Só que como o som, né? Ele é mais sutil, ele consegue envolver a mente e quando ela menos percebe, ela já está totalmente harmonizada e aí você pode jogar para onde você quiser. Tá? Então, é aí que vem, né, o principal da história, que é como conduzir a mente até Deus. Né? O nosso objetivo, né, enquanto yogis, é como conduzir a mente até Deus, para que a alma, a consciência, possa estar unida, né, com Deus. Ou seja,
o mantra que você vai cantar, ele deve conter os nomes de Deus. Com certeza. Tá? E aí que os Vedas recomendam o Mahamantra. Mahamantra. Tá? O Mahamantra Hare Krishna, ele é o mantra que contém os nomes de Deus, né? Krishna. E ao cantar esse mantra, você consegue, né, transportar a sua mente, né, e automaticamente levar a tua consciência para Deus, né, diretamente. Né? E quanto mais você pratica, mais você se purifica, né, mais você consegue se harmonizar, até um belo dia que você vai conseguir, de fato, ter a experiência, né, real e sensória de Deus. Ou seja, ver Deus, falar com Deus, né, se relacionar com Deus, né, e ouvi-lo. Tá? No começo, nós não temos essa experiência. No começo, nós temos apenas o que? O desejo dessa união com Deus, com o divino, né? E temos a informação de que esse processo é o processo, né, mais indicado e que, né, seguindo ele, vamos, né, obter aquele conhecimento que nós desejamos, né? Diga, professor. Não, não, é que, assim, tanto é fato isso, que nós, dentro desse aspecto grosseiro do nosso corpo, né, e de pensarmos que nós temos esse domínio com a mente, né, até mesmo encontramos a dificuldade na expressão, na verbalização do mantra, né, porque se torna muito difícil, né, a gente conseguir fixar isso, né, então muitas vezes a pessoa não se dá conta, por isso que se fazer o uso do japa, né, da repetição através do japamala, também é importante para que a pessoa possa ir aos poucos fixando cada vez mais a quantidade de mantras. Isso é uma coisa muito importante também, né? É isso, Mahavir. Claro, isso aí ajuda, né, porque isso disciplina, né, isso torna a sua prática constante, tá? E vai ajudando, né, também nesse autocontrole, tá? É claro que muitas coisas a gente vai conseguir, né, controlar a mente. É claro que é possível, mas até um certo ponto, tá? Não é que você vai conseguir toda a perfeição através do controle da mente, simplesmente por observá-la, né, ou por ficar em silêncio, ou por tentar não pensar em nada. Isso não é se desligar da mente, entende? Eu não quero aqui levantar o nome de nenhuma outra prática, enfim. Mas o fato é que, de acordo com os Vedas, tá, isso não é possível, tá bom? Então não Correto. é uma crítica a ninguém, é simplesmente a explicação de que os Vedas eles apresentam dessa maneira. Tá? Sim, Bom, o propósito tem um... das nossas lives é esse, estar trazendo o Exatamente. contraponto de tudo que existe. Quando o Mahavir abordou sobre nova era e qualquer outro assunto abordado aqui, não foi se opondo a nada, e simplesmente trazendo uma informação, né? Somando, dando uma possibilidade a mais de clareza e de conhecimento para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão ouvindo o Mahavir. Claro. Eu até mencionei na última aula sobre aquela meditação global, né, Perfeito. que foi feita pela cura do planeta. E dali eu expliquei que, apesar de ser, né, válido, né, e a boa intenção ela é sempre válida, porém nem sempre os métodos utilizados dão o efeito esperado, tá? Então, eu expliquei como, né, nessa era que nós vivemos, na era de Kali, né, o método mais recomendado não é a meditação, mas é o canto dos nomes de Deus. Sim. Tá? Isso é explicado em toda a literatura védica. Tá? E para cada era você teve um Dharma diferente. Então, a primeira era, que é Satya, tá? O Dharma significa o processo através do qual você obtém a perfeição espiritual, era a meditação. Em Satyayuga, o que você pensava se, virava realidade. Tá? Perfeito.
Agora, na era seguinte, né, que foi a era de Treta, o processo recomendado era o de fazer os rituais do fogo sagrado, tá? Sim. Os Agnihotras. Depois, na era seguinte, que é Dwapara, o processo recomendado era a adoração das deidades, né, de Deus, ou seja, da forma de Deus adorada no altar. Tá? Mas nessa era que nós vivemos, é simplesmente o canto dos santos nomes de Deus que dão efeito, né? Que dão efeito. Ou seja, nenhum outro desses processos, por mais que eles possam ser praticados e tenham benefícios, mas eles não vão conduzir para a perfeição máxima. Não vão. Tá? Então, é muito mais efetivo, muito mais benéfico nós nos reunirmos para cantar um mantra Hare Krishna, por exemplo, que tem o nome de Deus, tá? Em benefício, né, da humanidade. Tá? Eu expliquei também na última aula sobre aquela poluição, né, a poluição sonora, né, Perfeito. a poluição sutil que fica condensada, né, porque o som ele, ele, ele se propaga, tá? Mas ele não se perde. Tá? Ele simplesmente deixa de ser ouvido, tá? Mas aquelas ondas, aquela energia, ela continua vagando. E ela vai, né, para uma espécie de atmosfera, entre aspas, né, aonde ela se acumula. Tá? E se você tem uma produção sonora, né, negativa em excesso, você gera uma poluição. Tá? E essa poluição, quando ela se concentra demais, ela acaba se condensando como se fosse uma chuva, vamos dizer assim, mais sutil no sentido, ela se transforma em doenças. Tá? E essas pandemias, não só do coronavírus, né, várias outras que nós ainda temos e tivemos no passado, tá? Elas são justamente fruto dessa poluição sonora. Então, o que os nossos mestres recomendam, né? Que nós devemos vibrar, né, os sons do nome de Deus. Né? Só Ele é capaz de purificar essa atmosfera, tá? Sonora, né? E evitar que né, isso se transforme em, em doenças. Tá? Então, eu acho muito válido essa meditação, tá? Mas ela não vai ter o efeito esperado, tá? Por eles. Tá? Perfeito. Com certeza. Eu acho que é importante isso e deixar bem claro que tudo que nós estamos trazendo está a nível de esclarecer as pessoas. Como eu disse, mesmo em aulas, né, tem o pessoal que pergunta sobre, mas vamos fazer, eu mesmo já fiz meditações aqui no meu estúdio e eu sempre conduzi a meditação com as pessoas no sentido de mostrar para elas, olha, o Gayatri Mantra tem uma propriedade, o mantra para Lakshmi tem uma propriedade, cada mantra em si traz um atributo e você explora essa propriedade e esse atributo, né? Então, fica bem claro que o que o Mahavir está dizendo, o único mantra, né, o mantra que traz os nomes de Deus, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este sim é o mantra que nos conecta ao Criador. Perfeito, Mahavir? Sim, correto. É por isso que a literatura védica ela trata esse mantra como sendo o Maha Mantra, ou seja, é o grande mantra, tá? É o mais efetivo de todos os mantras. Então, ao invés de você cantar, né, um mantra para cada coisa, né, você pode cantar um mantra para todas as coisas. Sim. Tá? Então,
você não precisa cantar mantras para os semideuses, por exemplo, né, para Ganesha, querendo prosperidade material, né, para Durga, para você de repente ter uma boa facilidade no mundo material, enfim, né, diversas razões, né? Sarasvati para o conhecimento, etc. Né, Indra para as chuvas. Você pode cantar um mantra, tá, que vai justamente, né, atuar na raiz, né, no princípio de tudo, que é Deus. Ou seja, a sua vida ela vai se harmonizar por completo de maneira holística. Sim. Então, existe um mantra que é bom para tudo. E esse é o mantra Hare Krishna. Tá? Então, assim, eu, ao longo desses anos, né, praticando e também observando outras pessoas, são inúmeros os casos de pessoas que se curam das mais diversas doenças e problemas, principalmente problemas emocionais, né, problemas espirituais, tá? E conseguem uma harmonia, né, e um direcionamento na vida, né, assim, milagrosos, né? Mas o principal disso é a relação com Deus, né? É o contato com o Deus vivo, com o Deus real, com o Deus que ele é visível, né? Que ele é compreensível, né? Nós podemos nos relacionar. Ele deixa de ser simplesmente uma energia abstrata, né, algo incógnito, para se tornar, né, algo vivo, algo real e uma personalidade, né, a qual eu posso amar, né, e receber amor, e Sim, que eu posso também sentir, né, a presença dele, né, e posso me relacionar com ele de diversas maneiras. Até isso é Krishna. Esse Deus, né, que nós entendemos como sendo esse Deus completo, ele é Krishna. Tá? E só mais um dado, professor, interessante, por conta é que o do... famoso... Tá, Sim. é que o famoso filósofo Nietzsche, né, ele declarou certa vez que ele não podia crer em um Deus que não soubesse dançar. Tá? Uhum. Ou seja, ele se referia ao Deus cristão, né, que é um Deus que não tem muitas atividades, né, não é um Deus assim alegre, que dança, enfim. Só que o Deus que dança, né, é justamente Krishna. Né? É o Deus que tem a expressão máxima da vida. E essa expressão máxima, ela se dá através da felicidade. E quando você está feliz, o que você faz? Você dança. Né? Comemora. Então, É isso. o mais importante do canto do mantra, não é que o canto do mantra tem que ser algo também monótono. Você precisa sentar, fechar o olho e cantar. Não. Você pode cantar alto, você pode dançar, você pode simplesmente entrar em contato com esse êxtase divino, né, através do mantra, tá? Que é uma experiência muito mais valiosa, muito mais assim grandiosa do que simplesmente aquele canto monótono, Sim, né, sim. que a gente conhece, né, enfim. Então, convido a todos, né, a experimentarem cantar o Mahamantra Hare Krishna e desenvolverem, né, todas essas todos esses benefícios, né, que o mantra traz para nós. Com certeza. É isso que queremos, né? Que realmente, assim, é contagiante. A gente fica num estado de realmente muita satisfação, né? É uma plenitude, né? Poder verbalizar o Mahamantra, né? Então, Mahavir, eu mais uma vez fico assim muito lisonjeado. Eu sinto realmente muita gratidão pela sua presença, por estar junto nessa parceria com a Jagat, né, trazendo esses vídeos, essas aulas, essas lives, e aonde nós deixamos os vídeos, tanto no canal da Jagat como o Mahavir, no canal dele tem todas essas aulas. Então, Mahavir, agradeço mais uma vez de coração toda a sua disposição para estar trazendo esse conhecimento para todos nós. Muito obrigado, Mahavir.
Hare Krishna, Mahavir. Regina. Hare Krishna. Eu que agradeço mais uma vez, professor, a sua boa vontade e pedir para o pessoal conhecer lá o meu canal. Tem muitas aulas interessantes. Também no Instagram, PV Mahavir Maharaj Oficial. Tem também o nosso site, pvmahavirmaharaj.com. E qualquer pergunta, estou à disposição, qualquer dúvida, tá bom? E é isso aí. Tudo de bom para todos. Até o próximo encontro. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare